abrir a tela. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ouvir esse louvor. Muito bonito. Pai do Senhor para todos. Deus abençoe. Aleluia. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Boa noite a todos. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aonde? No teu colo altíssimo. Amém? Oremos ao Senhor. Nosso Deus e eterno Pai, te louvamos e bendizemos o teu nome. E te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ó Deus, para compartilhar com teus filhos, tuas filhas, Senhor, uma porção da tua palavra. Que tu possa vir, Senhor, e iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração e nos dar, Senhor, entendimento e revelação para que possamos nos alimentar, ó Deus, da tua palavra, através do poder e da autoridade do teu santo e glorioso Espírito. Abençoa a todos que estão nos ouvindo agora, que em tudo o teu nome seja glorificado. Fica conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós queremos compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Hebreus. Se você puder abrir a sua Bíblia, ou então você acompanha a leitura, que está no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 11. Diz assim: quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes tardios para aprender. Apesar de que, a essa altura,
já devesses ser mestres. Ainda estáis precisando de alguém que vos instrua mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devíeis estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Que Deus abençoe com a leitura da sua palavra, que está em Hebreus capítulo 5, do verso 11 ao verso 14. Nós estamos sempre tentando trazer uma palavra mostrando que, se estamos no passo 1, temos que ir para o 2. Se nós estamos no degrau 3, temos que ir para o degrau 4. Se aprendemos alguma coisa, devemos continuar aprendendo um pouco mais, porque é assim que nos ordena a palavra. Crescei na graça e crescei no conhecimento. Então, nós temos que sempre, procurar o estágio maior, o estágio depois, o estágio acima, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida e nós tenhamos condições de enfrentar esse mundo, enfrentar as coisas que vêm sobre a nossa vida de forma adequada. Então, nós estamos hoje, passando por esses momentos difíceis. E nós, então, a pergunta que eu faço para mim e a pergunta que eu faço para você é: nós estávamos preparados para enfrentar o que nós estamos enfrentando? Apesar dessa pandemia, ela ser um processo de natureza científico, médico, voltado para a área das ciências biológicas, mas ela tem uma natureza comum para todos os seres humanos, que é a questão do medo da contaminação, o que nós vamos fazer, o que está acontecendo, como vamos sair dessa, como vamos enfrentar essa situação. Essas coisas são perguntas comuns, interrogações a todos nós que estamos inseridos, dentro desse mesmo problema, até porque atingiu o mundo todo. O mundo todo foi atingido. Mas a pergunta é essa: nós estamos preparados para enfrentar as coisas que vão acontecer no mundo? Porque a Bíblia sempre nos alerta que no fim dos tempos acontecerão coisas terríveis, acontecerão coisas inimagináveis, coisas que nós não estamos acostumados a viver ou a conviver. Então, de vez em quando acontece alguma coisa assim grave.
E no momento que acontece alguma coisa grave, como é que nós enfrentamos, né? Enfrentamos essa situação? Como? Porque essa situação, ela é geral, ou seja, ela é para todo mundo, mas se torna particular quando alguém é atingido. Por exemplo, nem todo mundo foi contaminado, mas quando, tipo assim, a doença, a pandemia está no ar, mas quando alguém é atingido, né, quando alguém, esse vírus alcança uma pessoa, então o problema sai do geral e entra no particular. Entra no particular. Então, como é que a pessoa, né, ela se porta, ela se comporta, ela reage a essa situação? Porque nós temos, né, também outras situações que muitas das vezes acontecem na nossa vida. Por exemplo, você perdeu um ente querido, né, você terminar um relacionamento, você perder o emprego e tantas outras coisas, ser reprovado na faculdade, no colégio, tantas coisas. Como é que nós reagimos, né, quando a situação é contrária? Nós estamos preparados? Nós nos preparamos para isso? Né? Lá no livro de Efésios fala sobre a armadura de Deus, né? Que nós devemos colocar a armadura de Deus. E quando é que nós temos que colocar a armadura de Deus? Quando? Depois que o inimigo ataca? Na hora que o inimigo ataca? Ou antes do inimigo atacar? Como é que está escrito na palavra? Hein? Parece que eu e você temos que colocar a armadura de Deus antes, né? Para quando o inimigo se manifestar. Então a Bíblia diz, né, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, é contra as potestades, contra o império da maldade que atua nos lugares celestiais. Então, a Bíblia diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais, o quê? Resistir no dia mau. Então, como é que eu e você temos que agir? Como é que eu e você temos que viver? Nós temos que viver pós ou pré? Pré é antes, pós é depois. Então isso é um grande aprendizado para mim e para você, porque a Bíblia nos ensina que eu e você temos que aprender, resistir, nos firmar sempre antes e não depois. Nós não podemos ser da turma do pós. Nós temos que ser da turma do pré. Do pré. O pré é aquele que lê antes, é aquele que ora antes, é aquele que busca antes, é aquele que é fiel antes. E aí, quando nós agimos dessa forma, então nós estamos mais o quê? Preparados para enfrentar o dia mau, para enfrentar o vento contrário, para enfrentar as situações que com certeza, né, elas vão acontecer na nossa vida. Uma ou outra coisa sempre vai acontecer. Mas nós temos que estar o quê? Nós temos que estar preparados. E aí Deus, então, ele deixou para o nosso preparo, né? Então, o quê? Buscar a maturidade. Buscar a maturidade.
Nós não podemos viver a vida toda como de uma maneira infantil. Nós temos que crescer. Crescer significa o quê? Crescer, crescer, crescer. Significa mudar a nossa posição em Cristo. Ou seja, melhorar a nossa posição em Cristo. Crescer na nossa posição em Cristo. Fazer com que o período infantil, o período de criança na nossa vida, fique para trás. E nós vamos para esse andar superior. Nós vamos para esse degrau superior. Nós vamos para essa condição melhor. Qual é? Deixar de sermos infantis, né? E buscarmos a maturidade. Entende? Ou seja, a Bíblia diz que bem-aventurado o varão, bem-aventurada a varoa, né? Que maneja o quê? Que maneja bem a espada, que maneja bem a palavra da verdade. Olha aí, maneja bem, maneira de forma correta. Então isso significa o quê? Isso significa crescimento. Isso significa que nós precisamos crescer, nos tornarmos servos de Deus maduros. Para quê? Porque é através dessa maturidade que nós vamos enfrentar as situações contrárias. É através dessa maturidade que nós vamos entender que nós estamos numa grande guerra. E nós precisamos saber quais são as nossas armas, como lutar, como enfrentar as nossas guerras, as dificuldades que se levantam. Então, nós não temos que nos preparar. Ninguém vai para a guerra se preparando durante a guerra. Não, as pessoas se preparam antes. Antes de ter a guerra, os exércitos estão se preparando. Para quê? Para que quando venha alguma coisa, né? Alguma batalha e tal, alguma coisa, então o que acontece? Então, ali, né? Nós vamos o quê? Nós vamos estar preparados para enfrentar. Então, hoje, né? A gente está percebendo que nós não estamos tão preparados assim para enfrentar essa situação. E isso, para nós, é um aviso. Porque, de repente, né, outras situações iguais a essa, com certeza virão. E talvez até piores do que essa. E aí nós vamos estar como? Ou seja, quanto melhor o soldado tiver preparado para a batalha, maiores condições ele tem de se sair vencedor. E é assim que eu e você temos que nos comportar. Ou seja, fazer com que, né, essa maturidade ela venha e faça parte da nossa vida. Nós não podemos continuar o tempo, a vida toda como criança. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que a Bíblia está dizendo que quando eu sou criança, eu preciso de leitinho. Eu preciso de leite. Mas tem uma hora que eu preciso de alimento sólido. Então, depois de algum tempo que eu estou no Evangelho, que eu estou nesse caminho, que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu não posso continuar me comportando de maneira infantil. Eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer, eu tenho que me comportar como uma pessoa adulta. Então é isso que o escritor de Hebreus está dizendo, que apesar da tentativa de se instruir
né? Coisas importantes de Deus, não foi possível. Porque aqueles princípios elementares a respeito de Deus, nós ainda temos dificuldades para entender. Nós temos dificuldades. O Evangelho, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, é simples. É simples. Nós nascemos criatura. Nós nascemos criatura. Temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Já é um privilégio maravilhoso. Ouvimos a palavra. E quando ouvimos a palavra, somos levados até a cruz do Calvário. Quando chegamos lá na cruz do Calvário, então, Jesus, com seus braços abertos, vem e quer nos receber. E a grande pergunta se faz: você quer receber a Jesus na sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida? Sim ou não? Então, eu respondo, você responde, sim, eu quero. Um ladrão diz que sim, o outro ladrão diz que não. É de livre e espontânea vontade. E a partir daquele momento que você diz sim, então você entrou num novo e vivo caminho. E a partir dali, então, você tem um caminho para trilhar. Um caminho. Que é o caminho que leva até o céu, até a presença de Deus. Então você nasce, passa pela cruz e vai para o céu. Você nasce, passa pela cruz, não aceita Jesus e vai para o inferno. Isso é o Evangelho. Isso é o que nós temos que aprender. Esse é os rudimentos de Cristo. Esse é o princípio básico da palavra. Ninguém chega no céu, ninguém chega na presença de Deus, se não passar pela cruz e na cruz aceitar a Jesus. Às vezes uma pessoa até famosa morre, né? E a gente ouve assim, o outro amigo, amiga, não sei o quê. Ah, vai com Deus. Que Deus te receba lá não sei o quê. Que você descanse em paz. A grande pergunta é, passou pela cruz? Quando passou pela cruz, aceitou, recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Então seu destino é o céu de luz. Se passou pela cruz e não aceitou a Jesus, então o seu destino é as trevas eternas. Então, esse é o Evangelho. E aí, então, entre a cruz e o céu, está o quê? O restante da minha vida. Depois de eu aceitar a Jesus. Então, eu tenho o antes, eu tenho o durante e tenho o depois. Você está entendendo isso? Então, do dia que eu nasci até o dia que eu fui apresentado a Cristo diante da cruz, é o antes. O durante é o que eu estou tete a tete, como se diz, né? Eu estou tete a tete com Ele. Entendeu? Eu estou olhando para Ele, o Espírito Santo está me mostrando, está me revelando, está abrindo meus olhos espirituais, está me mostrando tudo a respeito dele. Que Ele está ali no meu lugar, que Ele está pagando pelos meus pecados, que Ele está entregando a sua vida por mim, que Ele está salvando a minha alma do inferno. Tudo isso está sendo apresentado. Esse é o durante. E no final da apresentação ele pergunta, você quer me aceitar como Senhor e Salvador da sua vida? Sim ou não? Se eu disser sim, ele diz, o seu caminho é aquele ali. Se depois da conversa, no final, ele vai fazer a pergunta, a mesma pergunta que ele faz para todo mundo. Você quer me aceitar como Senhor e Salvador da sua vida? Aí alguém chega e diz assim, não, eu não quero. Então, o seu caminho é aquele outro ali. Porque tem dois caminhos. Quando sai da cruz, tem dois caminhos.
Quando você nasce até a cruz, só tem um caminho. Um caminho. Jesus disse: quando eu for levantado entre os céus e a terra, ou seja, na cruz do Calvário, a todos atrairei para mim. Então, há um caminho só, do nascimento até a cruz. Porque todos vão passar pela cruz. Os que vão passar pela cruz vão aceitá-lo, e outros vão passar pela cruz e não vão aceitá-lo. Os que aceitarem a Jesus vão para um caminho, e os outros que não aceitaram vão para outro caminho. Essa é a verdade maravilhosa do Evangelho. Então, tem o antes, do nascimento até a cruz, tem o durante, que é o momento que lhe é apresentado Jesus na cruz do Calvário, e depois, esse único caminho que leva até a cruz, ele se abre em dois. Então, quem aceita Jesus vai por um caminho, quem não aceita vai por outro caminho. Esse é o Evangelho. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Entendeu? Você nasce criatura e pode morrer criatura. E você nasce criatura, passa pela cruz, aceita Jesus e se transforma em filho. Então depois da cruz tem dois caminhos: o caminho da criatura e o caminho dos filhos. Entendeu isso? Então, esse é o Evangelho. Agora, quando você entra no caminho dos filhos, para você chegar lá no céu, você tem que passar pelo processo. Qual é o processo? O processo da santificação. Ou seja, o caminho, né, depois da cruz que leva para o céu, é o caminho da santificação. É o caminho da mudança. É o caminho da transformação. É o caminho da regeneração. Que tudo é operado na minha vida e na sua vida através de quê? Através da palavra. Então a obra de Deus tem que ser realizada na minha e na sua vida. Então o escritor de Hebreus está dizendo aqui no capítulo 5, né? A partir do verso 11 até o 14. Ele está dizendo: ora, vocês já estão há tanto tempo no Evangelho e ainda continuam tomando leitinho, mas leite é para criança. Vocês deviam estar se alimentando de alimento sólido. De alimento sólido. Ou seja, quem está enfrentando essa pandemia e está tomando leitinho, não está preparado para enfrentar. Vai ficar com medo, vai ficar horrorizado, vai ficar desconfiado, vai perder a confiança, vai se afastar de Jesus, vai abandonar a igreja, vai voltar para o pecado, vai voltar para o mundo, vai ter a maior pandemia. Porque a pandemia pior não é do vírus, a pior pandemia é da alma. A pior pandemia é da alma. Entendeu? Quando, né, o inimigo vai trabalhar na vida daqueles que tiveram todas as oportunidades para crescer na graça, crescer no conhecimento, né? Mas não se prepararam. Não se prepararam. Então, alguém diz hoje assim, por exemplo, até um colega, ou uma mãe, ou um amigo, você estudou para a prova hoje? Né? Você estudou para a prova hoje? Aí o outro responde assim: ué, eu nem sabia que tinha prova. Eu não estudei não, eu nem sabia que tinha prova. Entendeu? Aí a pandemia bateu no mundo, né? E a igreja está no mundo ainda, entendeu? E muita gente dentro da igreja ainda diz assim: ué, mas como é que eu faço? Como é que eu faço?
que eu saio dessa? Como é que eu resolvo essa situação? Entendeu? Por quê? Porque não se preparou. Entendeu? Não está preparado. Né? Ainda está, apesar de ter tempos e tempos na igreja, né? Não se prepara adequadamente. Então já podia estar recebendo um alimento sólido, né? Já podia estar recebendo um alimento mais consistente, mas a própria Bíblia está dizendo que não são capazes nem de entender os rudimentos, quer dizer, as coisas mais elementares, entende? Do pré, do durante e o pós da cruz. Nascer como criatura e morrer como criatura, nascer como criatura e morrer como filho. As coisas mais rudimentares, não sabe. A gente não, tem dificuldade para explicar. Então, como vai entender, né? Como vai entender uma pandemia? Como vai sair dessa situação? Entendeu? Mas isso é preciso mudar, né? Eu volto a dizer para mim e para você, né? Está lá em Efésio. Deus mandou a gente colocar armadura antes do inimigo atacar. Antes. Mas a gente coloca só depois que ele ataca. A gente nunca ora para Deus preservar o emprego. A gente só ora depois que perde. A gente nunca ora agradecendo a Deus pela saúde, mas a gente só ora quando fica doente. Nós somos assim. Nós vivemos completamente despreparados para enfrentar o dia mal, para enfrentar os problemas, para enfrentar as dificuldades. Sabe o que está escrito lá no livro do Apocalipse? Sabe o que está escrito? Está escrito assim: o diabo, Deus falando a respeito do diabo. Ai de vós, moradores da terra. Ai de vós. Está dando um alerta, está dando uma orientação. Que o diabo desceu até vós. Já está aqui. O diabo desceu até vós com grande ira, com grande ódio, com grande furor, sabendo que o seu fim está próximo. E aí? O que eu e você fazemos? Nada. Estamos nem aí. Estamos nem aí. Entendeu? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu já ouvi essa mensagem, como se diz, né? Trocentas vezes. Eu estou há mais de 55 anos no Evangelho. 55 anos no Evangelho. Entendeu? O que eu fiz? Nada. Estou nem aí. O ladrão, quer dizer, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Viu? Como se nada tivesse acontecido. Então, a verdade é que nós vivemos sem o devido preparo. Então, a falta de maturidade é fundamental para que eu e você possamos ter uma vida melhor. Porque a maturidade, ela traz aquilo que é fundamental para a minha vida e para a sua vida. Sabe o que é? Sabe o que é? É o equilíbrio. Entendeu? Então, uma pessoa madura não é velha, não. Entendeu? Não é velha, não. Não precisa ser velha, não. Uma pessoa madura é uma pessoa que, o quê? Que ela tem, ela possui e ela transmite o quê? Ela transmite tranquilidade. Entendeu? Transmite equilíbrio. E é isso que eu e você estamos tendo uma grande oportunidade nesse tempo de crise, né? Nesses tempos que nós estamos enfrentando, né? De nos preparar.
Porque outras situações iguais a essa, como nós mencionamos há pouco, ou até piores, virão. Não poderão acontecer, não. Virão. E se nós estivermos aqui ainda nesse mundo, vamos enfrentá-la. E como vamos enfrentar essas coisas? Quanto mais preparados eu e você estivermos, melhor. E nós temos todas as condições. Agora, nós não podemos continuar vivendo o evangelho como criança. Ou você é, ou você não é. Entende? Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós temos que falar a verdade. Nós temos que aproveitar. Entendeu? E falar a verdade. Então, a Bíblia está dizendo, vê, pastor Felipe, onde você caiu. E levanta, rapaz. E vai lá e bota a sua casa em ordem, bota a sua vida em ordem. E vamos buscar novamente a Deus. Vamos nos preparar. Entende? Vamos nos preparar. Não vamos deixar a vida passar, não. O senhor é velho, o outro é novo, tem a vida toda. Nada, não tem nada negócio de idade. Nós temos que ter o preparo, nós temos que nos preparar constantemente, de forma conveniente, para enfrentar toda e qualquer situação. Que a gente, como até os antigos, né, como todo mundo diz, a gente não sabe o dia de amanhã. Né? E a própria Bíblia diz, a cada dia basta o seu mal. Então, eu tenho que estar preparado hoje para enfrentar o amanhã. Tem que estar preparado. E a Bíblia Sagrada tem tudo aquilo que eu preciso para me preparar de forma adequada. Né? Então, o escritor aos Hebreus está dizendo, voltaste à necessidade de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Né? Ou seja, negligenciamos na oração, né? Negligenciamos na palavra, negligenciamos nas coisas de Deus e não nos preparamos de forma adequada. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não tem experiência no ensino, no aprendizado da justiça, para perceber o que está acontecendo e como nós vamos enfrentar. Né? Como nós vamos enfrentar. No entanto, o alimento sólido é para os adultos. Está aqui, ó. Os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir. Aí. Discernir. Receber a revelação. Entender. Tanto o bem quanto o mal. Quer dizer, entender o que está acontecendo. Como nós vamos sair dessa situação. Então, nós temos um Deus maravilhoso. Um Deus que está agindo sobre a nossa vida no tempo da graça. Né? Então, estamos no período da graça de Deus, que significa o amor, o favor de Deus sobre a nossa vida, mesmo não sendo merecedores. Né? Então, a graça de Deus está sendo derramada sobre a nossa vida. Então, é hora, né, de eu e você, mesmo agora, começar a nos preparar. Começar a nos preparar. Ter uma vida com propósito. Ter uma vida com objetivo. Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer melhorar. Todo mundo quer comprar mais. Todo mundo quer não sei o quê. Todo mundo quer. Então, vamos ter também esse propósito. Vou crescer, vou amadurecer no Evangelho, né? Vou servir melhor a Deus, vou orar mais, vou ler mais a palavra, vou consagrar a minha vida.
Aqui tem uma senhora que vocês estão vendo aqui, Lilian Mateus, né? Ela mora lá em Vitória da Conquista. Isso já tem mais ou menos talvez uns 30 anos, mais ou menos, atrás. Um dia eu estava na casa dela, né, lá em Vitória da Conquista. Ela morava nessa época em Salvador, mas eu estava na casa dela em Vitória da Conquista. E lá no fundo da casa da mãe dela, né, e do papai dela, tinha o avô dela. Hein, Liliana? Não me lembro, mas é algo que nunca mais me esqueci, né? Aí você, Liliana, chegou para mim e disse assim, é o meu avô que mora ali. E ele passa o dia todo lendo a palavra. Você se lembra disso, Liliana? Tem mais de 30 anos isso. E aí eu fui, né, naquele vovozinho. Ele já tinha bastante idade já, né? Bem idoso mesmo. E ele estava ali na cama dele, tinha do lado uma cadeirinha, um banquinho, não me lembro, com a Bíblia aberta, e eu entrei para conversar com ele, mas olha que coisa maravilhosa, né? Falando da palavra de Deus, conversando, maravilhoso, né? Então, amadurecer, entendeu? Então, buscar, né, nessas mensagens que eu tenho tido a oportunidade, estou sempre tentando instigar você, estou sempre tentando fustigar você, entendeu? Estou sempre tentando dar uma palavra assim para acordar você, espetar você. É o meu nome, vovô Felipe. É isso mesmo. Vovô Felipe era meu xará. Que maravilha, né? Glória a Deus. Então, ele já tinha bastante idade, né? Acho que tinha mais de 80 anos nessa época. Não tinha, Lilian? Tinha mais de 80 anos, né? Aí, então, é o alvo, né? É o alvo. Deixarmos de sermos infantis e, né, sermos mais adultos, mais maduros, né? O apóstolo Paulo, quando fala aos Gálatas, ele diz, eu vim trazer alimento sólido para vocês, mas não pude, porque vocês ainda estão querendo se alimentar do leite infantil. Quer dizer, então, às vezes perdemos essas oportunidades, né? Perdemos, é isso mesmo, morreu com quase 100 anos. Quando eu estive lá, eu acho que ele tinha quase 90, talvez até um pouco mais, isso mesmo. Glória a Deus pela vida daquele homem, né? Que bom. Muito bom conhecer aquele servo de Deus, né? Então, buscar a maturidade de Deus. Amém? Buscar a maturidade de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Para quê? Para que através do exercício constante da nossa fé, nós possamos enfrentar essa situação que nós estamos enfrentando. Entendeu? Então, maravilhoso, né? Então, eu espero, meu irmão, minha irmã, você que carinhosamente está participando, né, desse momento aqui conosco, você possa colocar a sua vida, como nós falamos, no pré. Tudo que é relacionado a Deus conosco é pré. De mim para Deus é pré. Eu tenho que orar antes, eu tenho que jejuar antes, eu tenho que dar a minha oferta antes, eu tenho que fazer a obra de Deus antes, tudo eu tenho que fazer antes, entendeu? Antes. Esse negócio de deixar para depois é tudo complicado, porque quando a gente faz tudo antes, a gente demonstra a nossa maturidade, o nosso equilíbrio, e a gente se prepara adequadamente para o dia de amanhã.
E aí, quando o dia de amanhã vier, então nós estamos preparados para enfrentá-lo, porque estamos fortalecidos na força do poder e na autoridade do Senhor. A nossa fé está crescendo, o nome do Senhor vai ser glorificado e nós vamos testemunhar ainda no meio de tantos problemas e tanta dificuldade, nós vamos testemunhar que só o Senhor é Deus, que Deus ama, que Deus guarda, que Deus protege, que Deus livra os seus filhos de todo mal e de todo perigo. Quando eu e você abrimos o Salmo 91, não é só para ficar na estante. A gente chega na casa de alguém, às vezes chega na casa até de um ímpio, está lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Mas o Salmo 91 tem que estar aqui no nosso coração e a gente viver essa realidade na nossa vida. Aquele que habita, aquela que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E assim por diante. Direi do meu Deus, né? Amém? Então, que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Oremos ao Senhor. Nosso Deus eterno Pai, que a Tua palavra, Senhor, possa fazer bem aos corações de Teus filhos. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais crescer nessa graça maravilhosa e no conhecimento de Deus, para que a maturidade venha e através do exercício da fé, nós possamos, ó Deus, discernir, como a própria Bíblia diz, discernir tudo sem ser discernido, porque a revelação das coisas espirituais só são reveladas àqueles que estão espirituais. Então, que haja gozo, que haja alegria na vida de todos os teus filhos, aleluia, para que se preparem adequadamente, porque ainda dá tempo de se preparar, ainda temos o tempo para se preparar, aleluia, e aí, quando estamos preparados, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós ficamos firmes. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus proteja, que Deus te livre de todo mal e que você possa sair de todas essas situações como um verdadeiro vencedor, uma verdadeira vencedora e ainda testemunhando do poder e da autoridade de Cristo Jesus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Mas eu Bem sei, eu sei que a minha vida Pai do Senhor, irmã Maria Zé. nas mãos Pai do Senhor, Cris. Ô Rosileia, Pai do Senhor. Aleluia. Oi, Ellen, Lilian, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Ivanildo. Pastor Biratã, irmão Luiz. Glória a Deus. Ô Gisele. Aleluia. Solange, Deus abençoe. Por meus pecados. Oi, Maura. Deus abençoe. vazio está, Que me vive. Oh, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Vamos nos preparar hoje, que amanhã vai ser muito mais fácil. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. E que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Mãe Mariazinha, Deus abençoe. Mãe Maria Lucilene. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Oi, Júlia, Pai do Senhor. Deus abençoe. Amém. chegar
Amanhã, se Deus quiser, às 7 horas da noite, nós vamos estar ali reunidos na casa do Pai. Obedeça às autoridades. Obedeça. As autoridades estão dizendo: fique em casa. É isso mesmo. Fique em casa do Pai. Isso. Fique em casa. Isso. Fique na casa do Pai. Entendeu? Obedeça. Fique na casa. Fique na casa do Pai. Porque na casa do Pai tem bênção para você. Amanhã nós vamos estar lá às 7 horas da noite. Amém? Para louvar e glorificar o nome do Senhor, orar pelos problemas, pela dificuldade, ungir com óleo em nome de Jesus, que a obra de Deus não pode parar. Amém? Ninguém detém. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Quinta-feira, se Deus quiser, e assim nos permitir, nós vamos estar aqui novamente trazendo uma palavra do Senhor. Amém? Daqui a pouquinho esse vídeo vai estar gravado no... Agora está gravando no Instagram, não sei, direto, está gravando direto, né? Você pode assistir depois e pode chamar outras pessoas, se assim você assim o desejar. Amém? Deus abençoe a todos. Uma noite de paz. Paz do Senhor. Amém. Não tá aparecendo mais aqui, né?